lá onde aluviões e arrastamentos dos rios das colheitas, e tudo irrompe desassossegadamente, a quebrar as paredes de cristal do outono. A não ser que esta seja também uma doce disciplina imposta às forças da natura. Uma coisa mental e sensível, a formar-se em mim desde a medula, um instinto da felicidade, um estado de alma irreversível, pleno. Um estado de alma e de felicidade irreversível e pleno. Pois não é um Vasco Graça Moura, um estado de alma irreversível que nos trouxe até aqui e nos continuará a gostar e a querer ler ainda mais a sua obra. Muito obrigado. Boa noite, obrigada pelo convite para estar aqui. É sempre com prazer que se reflete sobre a obra de Vasco Graça Moura. Eu aqui com a minha colega dividimos mais ou menos o trabalho de casa por forma a não nos repetirmos, vamos lá ver se o conseguirmos fazer, e compete-me passar pelas facetas do poeta e do tradutor, naturalmente de forma superficial, porque o tempo é curto. E na poesia, começo pela poesia, na poesia do Vasco Graça Moura, há veios que são constantes, desde que ele lançou a primeira obra intitulada Modos Mudando. É uma pulsão narrativa com grande fogo, a utilização magistral de uma linguagem ora serenamente coloquial, ora mais elaborada e em articulação com inúmeras referências culturais, um irreprimível diálogo com outros meios de expressão estética, como a música ou as artes plásticas, como ficou demonstrado numa homenagem relativamente recente que foi feita na Fundação António Almeida, em que falaram e bem Rui Vieira Neri e Bernardo Pinto de Almeida, e ainda uma insistente preocupação em retomar os principais temas clássicos, embora sempre atualizados à luz do presente, que é o nosso, com particular relevo para uma constante reflexão sobre o tempo e a fugacidade dos dias que se escoam na circunstancialidade do cotidiano. E estes 4 tópicos em que eu pego estão todos envolvidos numa ironia e numa melancolia própria de quem faz da escrita, digamos assim, uma oficina. E tudo entre, e aqui cito, uso palavras do Vasco, tudo entre a sensualidade saudável e a melancolia maneirista, porque, de facto, a poesia de Vasco Graça Moura joga-se desde a primeira obra entre a dissonância e a harmonia, entre o camoniano desconcerto do mundo e o orquestrado concerto dos seus elementos. Basta olharmos para o título Concerto Campestre de 1993. Portanto, isto também para dizer que há na obra do Vasco um pendor humanista, o espírito do studia humanitatis, desculpem, mas eu estou muito cansada, de maneira que de vez em quando gaguejo. E é este espírito humanista que acaba por sustentar a sua criatividade. Aliás, é ele próprio que diz que a vida só existe através das palavras e usa a mesma expressão. Eu cá transformo tudo em literatura. É uma máxima que ele acabou por desenvolver posteriormente numa obra, Poesia e Autobiografia, de 1997, em que ele afirma, cito, escrevo poemas quando uma certa disponibilidade, uma certa informação e uma certa tensão agudizam a minha percepção do mundo e me permitem operar, por via da palavra poética, uma manipulação dele. Portanto, a manipulação do mundo, o transformar tudo em literatura. E como eu referi há bocado, o Modo Mudando, que foi a sua obra de estreia, uma edição de autor, que foi publicada em 1963, denunciou logo o que seria toda a sua obra e essa denúncia manifestou que os traços foram sempre coerentes, porque havia na produção poética de Vasco Graça Moura uma tendência para contrariar, digamos assim, a praxis epocal através de uma forma de enunciação
que só aparentemente estabelecia clivagens com o passado. Eu digo só aparentemente porque, de facto, essas clivagens não existiam antes se estabelecia um contínuo na sua produção, através da tradição e através da cultura. Vasco Graça Moura é, como nós sabemos, um poeta culto. Depois, também uma desenvoltura descomplexada pelo sentido lúdico e ao mesmo tempo provocatória pelas estreitas ligações a uma cultura literária, porque, como eu acabei de dizer, a cultura é para o Vasco uma prática sempre e ainda habitável. Há também, sistematicamente, ao longo da obra, regressos à discursividade. Há uma espécie de narratividade que invade o lirismo e que por vezes aparecem muito coladas à memória proustiana, embora nunca haja recusas a envios intertextuais, e sobre as práticas intertextuais eu já falarei a seguir. Aliás, a ideia que nós temos da leitura da obra do Vasco é que as descrições do mundo pertencem ao discurso poético e não a outro discurso. Na sua obra eu destaco 4 preocupações sistemáticas. São preocupações de natureza metapoética, as práticas intertextuais que são abundantes, a ironia e o autobiografismo. São estes quatro vetores em que eu vou incidir muito rapidamente. Portanto, há de facto uma preocupação na sua poesia de refletir, que o texto reflita sobre si próprio e que se volte para dentro, digamos assim, para o âmago do género em que está inserido, com tendência a alcançar até uma certa autorreflexividade. Desdogmatizar, criticar, desconstruir, parodiar os limites sociais e estéticos são características de muitos dos textos de Vasco Graça Moura. Eu não vou dar exemplos porque vamos ouvir posteriormente, porque poderia aqui, por exemplo, citar o poema, ou podia, por exemplo, aludir a poemas contra a perfeição do impuro, como Para a Poesia, ou Água Guardada, O Gesto e o Corpo, Nova Meditação sobre a Palavra, etc, etc. Onde se nota em todos estes poemas, nota-se de facto uma tentativa de submissão e até de servilismo da palavra, ritmada em assonâncias e paronomásias. E, portanto, é justamente a reflexão sobre a arte poética que cria relações de afinidades interpretativas entre o texto e o comentário que nele habita. De facto, em Vasco Graça Moura, as preocupações metapoéticas vão se manifestar num contexto pós-estruturalista, muito mais ligados ao contexto de pós-modernismo, de que são, efetivamente, paradigma. E é pertinente a noção de uma reciclagem de pensamento que sabe que terá sempre que conviver com o fantasma da perturbação de ser inexequível e altear-se a uma singularidade imaculada, mas que não ignora que é ao poema que cabe a missão de convocar o mundo. Relativamente ao segundo tópico que eu falei, às práticas intertextuais, elas estabelecem-se com arquitextos filosóficos, literários, musicais, pictóricos, de cultura ocidental, e por vezes nota-se mesmo uma natural apetência para a ecfrase. É por isso que é por mais evidente a ponte ou o diálogo intertextual que o Vasco Graça Moura mantém com a época medieval, faz uma ponte com a época medieval, mas que depois vem progredindo, porque observamos uma poética neobarroca e neomaneirista também, e muito longe da angústia da influência de que fala Bloom, ele vai prolongar, vai inventar, vai romper, vai purgar os cânones do passado distante e do passado recente, de forma explícita e implícita, sem preconceitos rigorosamente nenhuns, quer a nível semântico, quer a nível literário. Formal, desculpem, um bocadinho na senda do mosaico de Clesteva. Pois, nomes que nós encontramos na poesia do Vasco, obviamente, o primeiro, Camões, de que ouviremos falar a seguir, mas também Bocage, mas também Shakespeare, Hélio,
esqueci-me do Nicolau Tolentino, que roça, sempre que a poesia do Vasco roça o neomaneirismo, é o Nicolau Tolentino de Almeida que ali está. A presença de Cesário Verde é por demais evidente, maiormente no que diz respeito ao apelo visualista. E não posso esquecer David Mourão Ferreira, que é o poeta que está sempre escondido, penso eu, na poética do Vasco, e aliás a presença do David é denunciada até no próprio título e numa poesia de corpo, por vezes enxuta e quase minimalista, como por exemplo 2 poemas de amor experimental. Quer dizer que as práticas intertextuais em Vasco Graça Moura fazem pensar numa discursividade associada a um gosto narratológico que invade a poesia lírica, uma espécie de errância que presentifica o poeta, culto, apegado a mecanismos do campo literário que remetem para um palimpsesto. Outro tópico, que é o terceiro interessante na poesia do Vasco, é uma ironia surrealizante, um bocado na senda de Kierkegaard, enquanto diálogo e enquanto contradição. Quer dizer que há um jogo entre a autenticidade e a inautenticidade, o afastamento e a presença, a verdade e a inverdade, o amor e o desamor, que denunciam, digamos assim, um sentido de contradição e que, por isso, se vão aproximando a largos passos da ironia, como forma de pôr em causa determinadas certezas, de instabilizar certos dados adquiridos, de proporcionar aproximações entre realidades, eventualmente, não pensáveis como aproximáveis. Tem uma maneira de deslocar as coisas do lugar que ocupam para procurar novos enquadramentos. E um poema que eu acho notável, mas também não vou ler, vou passar à frente, é o Cronóptica, dedicado a Manuel Ferreira, cuja leitura eu aconselho vivamente, até pelo jogo de palavras que o Vasco faz neste poema e pelo culto da tal ironia surrealizante a que me referi. Isto não quer dizer que não haja também uma frieza intelectual e que as modulações irónicas não acabem muitas vezes por se acentuar na simulação e apenas na simulação de um automatismo psíquico que parte de uma clara atenção ao real, subvertendo-se pela violência, a crueza e o erotismo em demanda da imagem advogada por Breton. Portanto, um misto de metamorfose e de hibridação, ou seja, fragmentação de pedaços do real. E a tudo isto, a toda esta ironia, se vai juntar um forte sentido de humor, misto de insólito, de absurdo, de lúcido, também um simbolismo, uma inconveniência, por vezes até uma irreverência, que acabam por estar na gênese de uma maneira de ser, de um certo voluntarismo explosivo, mas neste voluntarismo perpassa uma certa melancolia. Aliás, é o próprio autor que a certa altura, em cito, diz: forma sombria de ver o mundo, muitas vezes agonizado, que moralmente reclama uma expressão artística. Refiro-me agora ao quarto tópico que enunciei e que me parece que foi depurado ao longo de toda a sua obra, que é, de facto, a dimensão autobiográfica. E o autobiografismo vai se presentificar até, não só, mas também como forma de reação ao estruturalismo, e aparece através de uma subtil teatralidade, através da retórica do eu e obviamente também da já mencionada dimensão irónica. Contudo, o Vasco diz que o autor não tem que fazer striptease, é ele próprio que diz. Portanto, a verdade acaba por ser comedida, mesmo quando se reclama de uma verdade autobiográfica, não tem que ser, a verdade não tem que ser total. Essa dimensão biográfica tem a ver com o núcleo originário de que o texto acabou por nascer, mas não necessita de deixar nele todos os vestígios do seu autor. Portanto, eu podia citar aqui para o poema de amor, o espelho, ou retrospectiva, que são imitação, digamos assim, de experiências que se configuram pessoais no cotidiano e que fazem preterir o termo autobiografismo em detrimento de autoconfessionalismo, que eu gosto mais
para a obra de Vasco Graça Moura. Portanto, há aqui um lirismo que se deixa interceptar por um tom ficcional, que com alguma desenvoltura, com muita desenvoltura, o autor impõe competências biográficas e depois gera aqui a fusão e a confusão entre o autor empírico e o protagonista real, o que de facto dá outra dimensão à obra. Quer dizer que na obra poética do Vasco se vão esbater as fronteiras entre a ficção narrativa e a ficcionalidade lírica, contra o que seria a angústia e o furor. E esse efeito de recuo é frequente nos textos culturalistas em que o poema, enquanto objeto cultural, se alimenta de outros objetos culturais. Estes quatro vetores que eu acabei de enunciar, como disse, estão presentes ao longo de toda a poética de Vasco Graça Moura e, portanto, desde o modo mudando até ao século XXI. Agora, de facto, aqui, para Vasco Graça Moura, o poema é a chave da poética, o poeta esconde-se e sublima-se na alegoria e depois há o instante da comunhão com quem lê, que é o momento da revelação. Agora, é redutor, de facto, confinar o Vasco à poesia. Particularmente, admiro muito como poeta, mas admiro muito especialmente como tradutor. Naturalmente que o Vasco foi um depurado, culto, fundamentado, produtor de um discurso ensaístico, mas interessa-me fundamentalmente as traduções que ele fez, porque não temos em Portugal ninguém que tenha o dom de tradução como teve Vasco Graça Moura. Por exemplo, nos testamentos de François Villon, nos sonetos de Shakespeare, Rimas e Triunfos de Petrarca, a Divina Comédia também de Petrarca, que lhe valeu a Divina Comédia e a Vita Nueva de Dante, que lhe valeram o Prémio Nacional de Tradução, atribuído em 2007 pelo Ministério da Cultura italiano, aliás. Era profundo conhecedor de várias línguas, como nós sabemos, não as vou enumerar, e também divulgou entre nós uma notável panóplia de escritores, como o Ilke, o Ronsard, o Benjamin, e os franceses, o Corneille, o Racine, o Molière, etc. E no âmbito da tradução, eu penso que o mínimo que se pode dizer de Vasco Graça Moura é que ele tinha a certeza, ele sabia que traduzir não era verter um texto para outro idioma, não, quer dizer, através do habitual art lover, porque o Vasco, para além de ser um poeta culto e inteligentíssimo, era também extremamente trabalhador, assim o diz a sua obra. Foi uma pessoa que estudou e avaliou as realidades culturais em que se inseria os textos que traduzia e conseguia, não traindo o primeiro, fazer um outro texto marcadamente pessoal. Lembro-me que a última vez que a Associação Portuguesa de Tradutores atribuiu o prémio de tradução, ele foi muito justamente entregue, eu fazia parte do júri, precisamente com o Vasco, com a professora Anabela Rita, e entregámos o prémio ao Dr. Albano Martins, foi muito justamente entregue, mas ficámos, tanto a professora Anabela Rita como eu, ficámos amarguradas por o Vasco estar no júri, porque se o Vasco não estivesse no júri, de certeza que o prémio seria para ele, mas já não havia nada a fazer. Nós devemos-lhe muito. Este ethos renascentista da sua obra não é só evidente nos mestres que convoca, mas na inteira disponibilidade para o homem, no que tem de estranho e elevado, como no que tem de mundano e patético, na abertura à novidade do mundo e no desencanto com o seu desconcerto. São estas oposições que sustentam, de facto, a poesia do Vasco. Quer dizer, naturalmente que ela é sustentada por toda a cultura e por todo o trabalho, mas depois o jogo de oposições que ele faz, onde, de facto, a ironia é altamente marcada, projetaram-no de uma maneira fantástica. O Vasco deixou-nos, mas deixou muito, eu acho que não ficou